Olá, eu sou a Karine Shukri Delay e hoje nós estamos em mais um episódio do Guia Cast, que é o podcast da Guia Saúde. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre um assunto que é muito interessante, principalmente para nós mulheres, que é sobre saúde íntima e a ginecologia regenerativa. Para nos acompanhar nesse bate-papo, ninguém melhor do que a doutora Karimã Abdala, que é especialista nesse assunto e vai falar para a gente um pouco mais sobre o que é isso. Doutora Karimã, obrigada por aceitar o nosso convite. É um imenso prazer, principalmente para mim, né, que sou sua fã, sua amiga, e é um imenso prazer te receber aqui mais uma vez no GuiaCast. Estar aqui com você é sempre maravilhoso. E você sabe que a fã que sou eu, né? A fã que sou eu. A paixão é recíproca. Ai, que bom. A gente é Karime Karimã. Vamos fazer uma dupla sertaneja. Só falta a gente ter voz. Do resto a gente dá um jeito. Isso aí. Bom, então hoje a gente vai falar sobre um assunto que ainda é um pouco assim tabu para as mulheres. Muitas mulheres têm receio de falar sobre saúde íntima. E para a gente começar, queria saber um pouquinho mais. Muitas mulheres elas convivem durante anos com desconfortos íntimos sem procurar ajuda. Muitas vezes por vergonha ou também por acreditarem que isso faz parte da idade. Na prática, quais são as queixas mais frequentes no consultório que você atende, doutora? Ó, realmente você falou uma verdade. As mulheres, elas têm uma cultura que elas têm que aguentar, que faz parte do dia a dia. A queixa de dor, dor durante a menstruação, dor durante a relação, ressecamento vaginal, perda de libido e perda urinária. São, assim, as queixas número 1 hoje em dia do consultório. E o que me deixa mais chateada é que muitas vezes elas chegam tendo passado por várias pessoas e alguns falando que é normal do envelhecimento que elas têm que aceitar. Meu Deus, a gente não acredita que isso seja possível, né? Porque a gente sabe que a idade chega, mas hoje a gente tem bastante tecnologias, bastante formas de tentar melhorar a qualidade de vida. Imagina uma pessoa ser condenada a uma sentença, olha, você tem que viver assim. E era, por exemplo, um exemplo que foi por muito tempo falado e agora, graças a Deus, se desmistificou, a reposição hormonal. Vários colegas falam, ah, não, agora você entrou na menopausa e você vai ter que aceitar os calorões, ressecamento, a falta de libido, o mal-estar, a perca urinária, que faz parte. E você é condenada a isso por anos, porque hoje a mulher cada vez está vivendo mais, ela chega a passar um terço da sua vida na menopausa, e ela tem que passar assim, porque acreditava-se que a reposição hormonal dava câncer, por um estudo mal feito e por falta de conhecimento. Meu Deus. Então, hoje a gente vai aproveitar para falar um pouquinho aí sobre essas novas opções para quem está passando por isso. Bom, então, doutora Karimã, como as alterações hormonais, envelhecimento e gestação impactam a região íntima feminina ao longo dos anos? Tá, quando a gente fala, vamos começar pela gestação. A gestação, ela altera toda a região pélvica, tá? Ela abre a pelve. A mulher, depois da primeira gestação, ela ganha centímetros na pelve, mesmo ela mantendo peso. Ela, pelo peso da barriga, ela faz um peso também na região pélvica, que é uma região que tem alguns músculos, mas esses músculos não são tão fortes, mudando a anatomia e até mudando a anatomia de uma maneira propícia para um parto. Só que nem sempre a região, por conta da idade da mulher também isso pesa, vai voltar ao normal do que era. Então, isso acaba prejudicando a paciente. E o envelhecimento, pela falta do estrogênio, quando a gente fala em menopausa, a gente fala do fim do estrogênio e da progesterona. O estrogênio, como hormônio, ele aumenta o tecido de todo o corpo, ele ajuda no vício do tecido, o vício celular. Então, quando a gente entra na menopausa, a gente envelhece tudo, do rosto à pepeca. E é muitas vezes isso que a paciente não percebe. Como cai a pele do rosto, cai a pele da pepeca. E por conta disso, eu também vou ter uma alteração anatômica. Só que a região genital não é só para cópula, não é só para ter relação sexual. Ela tem a função miccional, tem a função de defecar, e tudo isso acaba sendo prejudicado por essas alterações. É, muitas vezes a gente não pensa nisso ao longo do ano, né? E não é nem só não pensar. Normalmente, as mulheres não falam disso. É muito difícil você chegar para uma paciente e perguntar se a mãe dela teve prolapso ou quando que a mãe entrou na menopausa e a paciente saber. Porque a mãe não fala isso para a filha.
As pacientes, muitas vezes, elas têm o que elas chamam de bola na vagina, elas têm o útero saindo pela vagina e elas não têm Meu Deus. coragem de contar para ninguém. E as pacientes de hoje, elas não sabem que isso existe, porque ninguém informou elas. E é muito comum, é muito mais comum do que se imagina. O que você tá falando chega a ser uma novidade até pra mim, né? E olha que sempre busquei me cuidar desde muito nova e realmente é algo que a gente tem que abordar de uma forma mais clara para as mulheres poderem. Ter conhecimento. É aquela coisa do tipo, antigamente ninguém falava que fazia nenhuma cirurgia plástica. Antigamente era uma vergonha você falar. Hoje em dia todo mundo fala e todo mundo tem conhecimento. E a mesma coisa em relação à região genital. As mulheres ainda não falam de bexiga baixa, de intestino saindo para fora, de perda urinária. Isso ainda é tabu. Eu tenho um paciente de 16 anos que foi me procurar sem a mãe saber, porque ela tinha excesso de pequenos lábios e ela tinha vergonha, mas ela não queria falar com a mãe. Só que daí, quando a gente sentou e conversou com a mãe já tinha feito a cirurgia pelo mesmo motivo. Meu Deus. E há 16 anos, a mãe tem um pouco mais que a minha idade. Meu Deus, a importância, né, de ter esse olhar, essa empatia e conseguir também ir além só da parte da clínica, né? Entender o emocional, o que leva, né? Tudo que envolve isso. É integral. Quando a gente fala de mulher, a gente não pode falar só de uma região. Quando eu, como ginecologista, eu não acho que eu trato só a região pélvica. Eu trato uma pessoa. E essa pessoa, é, a parte psicológica dela interfere muito na região genital. Muito. Tanto que é muito comum você ter pacientes que vêm no consultório por ter urgência miccional, ou seja, toda vez que vai fazer xixi tem que sair correndo e toda hora vão no banheiro fazer um pouquinho de xixi, mas não sentem urgência, não sentem ardência. Daí você começa a conversar, a paciente está tendo crise de ansiedade. A crise de ansiedade leva a paciente a toda hora ir no banheiro, ficar fazendo um pouco de xixi. Deus, meu Deus. Então, o ser humano ele é integral, ele não é um pedaço. Nossa. E doutora, são os sintomas que costumam indicar que essa região ela já não está funcionando da mesma forma? Olha, a partir do momento que a tua qualidade de vida decai, você não pode aceitar. Então, por exemplo, a paciente ainda é uma paciente jovem e tem uma dor insuportável na região. Isso não é normal. Então, eu tenho que procurar. Eu não estou conseguindo ter relação com meu marido, ou eu estou sentindo uma sensação de peso. Eu tenho que procurar. Eu já tive paciente que ela tratava de infecção urinária fazia 1 ano e meio, com antibióticos fortíssimos e nada melhorava. Na hora que você vai examinar, a paciente tinha endometriose na bexiga. Só que ela não tinha sintoma de cólica durante a menstruação. Só que, então, qualquer coisa que altere o teu bem-estar diário, isso tem que ser, e não vale só para ginecologia, vale para todas as áreas. A nossa vida já tem vários percalços para a gente ter que conviver com dor. A dor, o organismo não se acostuma com dor. E isso é uma coisa que algumas pacientes que têm cólica, principalmente as pacientes de endometriose, elas acham que uma hora elas vão acostumar. Pelo contrário, o organismo não se acostuma com dor. A gente faz vias novas em que muitas vezes a paciente que sentiu muita dor em algum local, mesmo depois que você tire esse problema, a paciente mantém a dor porque ela mudou a via de dor. Então, a paciente que tem endometriose há muito tempo e não tratou, ela sensibiliza aquela região que você tira o foco de endometriose e ela mantém a dor. Que se torna crônica. Se torna crônico. E muda toda a via sensitiva da paciente. Então, a mulher ela tem que parar de aceitar e conviver com esse tipo de sintoma. Excelente, doutora. A gente falar sobre isso, né? E, doutora, por que tantas mulheres acabam normalizando desconfortos íntimos, como até você mencionou, sem buscar uma avaliação especializada? Vergonha. Vergonha do parceiro, vergonha da família, falta de conhecimento. Ou porque muitas vezes alguém que ela confiava falou que é normal, que ela tem que aceitar. Esse eu acho que é o pior. É o pior. A minha secretária, ela tem uma endometriose horrorosa. Quando a gente foi operar ela, a situação assim foi assustadora mesmo. E a de Nova Esperança. E o que que aconteceu? Ela tomava todo mês Buscopan na veia, remédio tramal na veia, e falavam para ela que era normal, que menstruar e ter dor e ter cólica é normal. Quando a gente foi ver, a endometriose dela estava pegando o intestino, estava pegando a uretra, ela estava tendo problema na função renal. Meu Deus.
Então, acho que pegando esse gancho, a gente já até deixa um recado para você, mulher que está nos ouvindo. Se você está com dor, não normalize. Procure ajuda. A doutora Kariman está aqui. A gente vai deixar o Instagram dela. Entre em contato, marca uma consulta e tenho certeza que a doutora vai poder ajudar, né? Porque... Espero, eu tento, me esforço para isso. Com certeza. E doutora, muitas mulheres acreditam que perder urina após a gestação ou com o envelhecimento é algo inevitável. Como você orienta esses pacientes? Ó, realmente, o fato da gente envelhecer, a gente vai ter uma flacidez geral, como a gente já conversou. E o fato da gente ter essa flacidez, a gente tem uma queda da região da parede anterior da vagina e uma alteração anatômica no caninho da urina. E isso faz a paciente perder xixi. É claro, quanto mais partos ela tem por conta do peso na pelve, peso abdominal, na pelve, ela acaba tendo isso com mais cedo. Pacientes que fazem exercício físico em excesso, pegam muito peso, eles fazem pressão abdominal e essa pressão reflete na pelve, então ela vai ter mais chance de perder urina. E isso não é normal. Então, o que a gente tem que orientar a paciente? Em relação aos exercícios, é saber fazer o exercício de contrapartida. Então, se ela faz força na região da barriga, ela tem que apertar a pelve para não vir toda essa força. Na gestação, tem que fazer exercício pélvico e pós-gestação tem que conversar com uma fisioterapeuta, muitas vezes tem uma avaliação mais cuidadosa para ver se não rompeu nenhum ligamento da região genital por conta da urina. Em alguns casos, essa perda urinária pós-gestação, ela acaba voltando ao normal porque o organismo todo vai voltando. Em alguns casos, não, a paciente se mantém, a gente tem que fazer tratamento, muitas vezes com laser ou até mesmo cirúrgicos. Com a idade, funciona da mesma maneira. Pela queda do colágeno na região, essa instabilidade, a paciente começa a perder urina. Mas a gente consegue resolver tranquilamente com laser ou mesmo com cirurgia. E hoje a gente consegue fazer a cirurgia de incontinência urinária, que era uma cirurgia que a gente ia para o hospital, que tinha internação, que você colocava uma tela, que não deixa de ser uma prótese. Na paciente, hoje a gente consegue fazer no consultório, com laser de CO2, sem colocar tela nenhuma na paciente. Ou seja, não vai ter a complicação que era muito comum da tela começar a sair. Era uma coisa que acontecia muito, a paciente depois de 5, 10 anos usando, ter feito a cirurgia, até o organismo tentar expulsar a tela, ela começar a sentir alguma coisa saindo pela vagina, ou mesmo o parceiro sentir alguma coisa raspando. E não poder reoperar, já que uma vez essa tela, ela gruda na bexiga, então você não consegue reoperar a paciente que usou tela. Já com esse tipo de cirurgia, não, a gente faz no consultório, a gente mexe na parte ligamentar e não coloca prótese nenhuma. Então, em qualquer momento, se daqui 30 anos, o colágeno dela diminuir de uma maneira com que ela tenha de novo essa instabilidade, a gente consegue reoperar sem problema nenhum. Ótimo, ótimo, doutora. E doutora, a perca urinária é uma das queixas que mais afetam a qualidade de vida feminina. Quais são os principais tipos de incontinência urinária que você atende? Tá, a gente tem a perda de esforço, que é a mais comum, que é peguei peso, dei muita risada, perco urina. A perda de urgência, tô com vontade de fazer xixi, tenho que sair correndo para fazer xixi, senão eu me mijo inteira. Ou a transbordamento, que a paciente perde urina sem perceber, ela simplesmente vai perdendo urina. Cada uma delas tem um tipo de tratamento e os tratamentos são diferentes. A mais difícil da gente resolver é a de transbordamento, porque isso normalmente acontece de tanta paciente ter segurado por muitos anos urina ou por algum problema mesmo, que ela perde o poder que a bexiga tem de contrair. Então ela para de ter essa contração, então vai enchendo, 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 ela não sente e começa a transbordar. Mas a gente consegue, com algumas alterações nos hábitos de vida, micção programada, melhorar bastante. A perda de urgência, que a paciente tem que sair correndo, muitas vezes a gente usa algumas medicações, fisioterapia e, em alguns casos, o laser vaginal também ajuda bastante. E a paciente que perde urina por esforço, o laser vaginal e a cirurgia resolvem 100% das vezes. Maravilha. E, doutora, quais fatores aumentam o risco desse problema ao longo da vida? Então, o primeiro é o tabagismo. E hoje em dia as pacientes fazem muito uso dos vapors e dos pods como se não tivesse nenhum problema, é só de final de semana. O tabagismo ele interfere em todas as áreas, até mesmo em relação à fertilidade, o tabagismo ele tem uma piora, mas em relação à incontinência também. O peso abdominal. Então, tudo que a gente fizer força abdominal, aumentar esse peso abdominal, vai interferir. Então, ganho de peso, exercício físico, que a gente faça muita força abdominal,
partos, excesso de gestações, tudo isso interfere. Genética, normalmente pacientes que têm uma tendência a ter um envelhecimento maior, uma flacidez maior, vão ter mais problemas em relação a isso. E o envelhecimento, que é de qualquer uma de nós mulheres, mas a gente também tem o poder de se cuidar e envelhecer da melhor maneira possível. Nossa, amei essa frase, isso mesmo. Porque todo mundo quer envelhecer bem, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem essa possibilidade. A gente, assim, ó, não adianta. A mulher vai envelhecer, só que a gente não precisa conviver com certos problemas. A gente consegue melhorar e não tem por que ter vergonha disso ou se entregar para esse tipo de problema. Envelhecer, infelizmente, eu tenho um grande problema com isso. Eu ainda acho que eu tenho 20, né? E parece. Quem dera, né? Mas o corpinho tá de 60. Mas o envelhecimento é para todo mundo, só significa que a gente se mantém vivo, né? Mas a gente consegue fazer isso da melhor maneira possível. Excelente. E, doutora, a gente vai falar um pouquinho sobre as abordagens que hoje existem aí no mercado. Então, doutora, existem abordagens menos invasivas para tratar a incontinência urinária. O que mudou nos últimos anos nesse tipo de tratamento? Nossa, esse tipo de tratamento mudou muito, muito mesmo. Em relação às perdas urinárias, principalmente as perdas leves, a gente consegue reverter elas praticamente totalmente com laser de CO2, que é uma tecnologia que a gente tem, já é uma tecnologia muito antiga usada na face e que de uns 5 anos para cá começou a ser falada na região genital com uma resposta muito boa. O uso de terapia de reposição hormonal, a gente sabe o quão benéfica a terapia de reposição hormonal é, e as pacientes muitas vezes não, elas envelhecem pela falta de hormônio, não é o hormônio que envelhece elas, é a falta do hormônio. Então a terapia de reposição hormonal ajuda muito. Em relação às cirurgias, as técnicas cirúrgicas hoje são cada vez menos invasivas e cada vez com uma melhor recuperação. Eu voltei agora de Brasília de um curso que eu fui fazer por uma técnica nova, que foi apresentada no congresso agora tem um mês e vai ser publicada agora, ainda não saiu a publicação. E essa técnica é a técnica que a gente exclui a tela, você não precisa mais usar aquela tela que colocavam antes para ajudar, e você consegue fazer ela no consultório, uma cirurgia que era feita antes no hospital, com todo o risco de internação, anestesia com sedação, tudo agora você consegue fazer no consultório com anestesia local, e com a mesma resposta, ou até melhor resposta do que a gente tinha com a antiga tela. Evitando todo um trauma de passar por uma anestesia geral, que muitas vezes as pessoas têm Tem, medo, sim. né? E uma recuperação que acredito que também seja, Sim. até por conta de ser menos invasivo, mais rápido, Muito né? menos sangramento. E assim, ó, tudo que a gente fala de prótese é complicado. Tudo que não é do organismo, a gente tem a chance de expulsar. Hoje a gente já tem até uma síndrome para algumas pacientes que apresentam sintomas depois de 10, 15 anos de colocação de prótese mamária. Essa síndrome, ela começa a dar astenia, começa a dar vários sintomas na paciente, que são sintomas reumatológicos, mas é porque o organismo não aceita. Então, tudo que é prótese, a gente sabe que tem esse risco. Muitas vezes as pacientes não têm consciência, mas tudo que é prótese, que não é do organismo, pode ser que não agora não tenha problema, mas daqui 20 anos pode vir apresentar. Então, quanto menos a gente conseguir fazer essa invasão, melhor para o paciente. Com certeza. E doutora, você utiliza uma técnica diferenciada que é realizada no seu consultório. Como funciona essa abordagem? Então, essa abordagem a gente faz com laser de CO2. A paciente na posição ginecológica, a gente coloca um afastador especial. Com uma pinça, a gente consegue achar o ligamento e pegar esse ligamento e reduzir ele. Então, essa flacidez ligamentar é como se você tivesse uma ponte e essa ponte tem uma das partes que seguram ela tá flácida, então essa ponte fica torta. Na hora que você corrige essa flacidez, você coloca a ponte na anatomia certa. Então, é a mesma coisa que acontece. Você corrigindo a flacidez ligamentar, você estabiliza a fáscia, que é a fáscia que segura a uretra, estabilizando a uretra, a paciente para de perder urina. Nossa, que legal. E leva mais ou menos quanto tempo? Em torno de 30 a 40 minutos. Nossa, super rápido. Super rápido. A dor, assim, é praticamente... A dor que a paciente sente é da anestesia, que não tem como. A gente está tentando fazer algumas coisas agora com acupuntura para ver se alivia um pouco da dor na hora da anestesia, mas estamos ainda na tentativa. Mas tirando depois que a anestesia local, a anestesia que eu uso é anestesia de dentista. Fez anestesia, a paciente não sente mais nada. E o pós-operatório também, tranquilo? Bem tranquilo. É bem tranquilo porque é muito pouco invasivo, eu faço muito pouco corte. O corte é pequeno, sangramento com laser é praticamente nenhum.
Quando você faz uma cirurgia, que, por exemplo, a gente faz no consultório, agora a cirurgia para prolapso, que é essa bexiga baixa, que é uma cirurgia que no centro cirúrgico é extremamente sangrante, no consultório você faz, você não sangra 2 gases com laser. Então, o laser ele facilita muito pelo fazer o corte, já coagular, já diminuir essa sensação de dor, edema, e assim melhorando todo o prognóstico da paciente. A evolução é muito melhor do tratamento. Nossa, muito legal saber. Calma, você ainda não vai precisar. Eu vou cuidar de você para isso. Mas daqui uns anos, espero estar vivíssima para poder. Vai, a gente vai estar cuidando. Antes que aconteça, a gente já vai dar um jeito. E doutora, em quais situações esses tratamentos eles podem trazer melhora significativa sem a necessidade de uma cirurgia mais agressiva? Olha, em praticamente 90% das queixas das pacientes genitais, a gente consegue ter uma boa melhora. Tá? Como eu falei, a bexiga baixa a gente consegue corrigir quando o reto vai subindo, porque por conta dessa flacidez, quando a gente vai fazer força, até mesmo por evacuar, vai fazendo uma bola, e muitas vezes ali vai ficando presa a fezes. E a paciente começa a ter dificuldade de evacuar, achando que ela é constipada, mas não é, é que as fezes estão ficando presas ali. E daí, isso tudo a gente consegue resolver com cirurgia laser. Muitas vezes, aquela pelinha que tem embaixo, perto do ânus, que a gente chama de plicoma, a gente consegue fazer com laser no consultório. Paciente que muitas vezes tem dificuldade de orgasmo e não sabe, não tem problema nenhum com relacionamento, não sabe por quê. Ela muitas vezes tem o capuz clitoriano cobrindo a glândula, a gente também consegue tirar esse capuz, expor mais esse clítoris. Paciente que tem pequenos lábios que se incomodam, tem vergonha, a gente consegue resolver isso. Até mesmo paciente que fez uso de hormônio de uma maneira mais exacerbada e aumentou muito o clítoris, a gente consegue fazer a diminuição disso dentro do consultório com anestesia local e laser. Nossa, tem muitas opções. Nossa, para todos os gostos e todos os tipos e todas as cores. A gente gosta sim. E doutora, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o laser de CO2. Então, o laser de CO2 ginecológico, ele tem ganhado bastante espaço dentro da ginecologia regenerativa. Como essa tecnologia, ela atua na região íntima? Ela faz, além da formação de colágeno, ela faz a retração do tecido. Tudo isso num único disparo. Então, quando eu faço o disparo, eu tenho um calor na ponta do fim do disparo e eu tenho uma retração do tecido do colágeno ali em todo o espaço que esse calor percorre. Então, ela acaba fazendo toda a formação de um colágeno novo. Além disso, ela faz a retração do tecido diminuindo a flacidez. Então, dependendo da região onde você coloca, é visível. Você olha, você já vê contraindo. Você falando, dá vontade de fazer no corpo inteiro. Eu já ia perguntar, dá para fazer dos pés à cabeça? Eu ainda não estou fazendo dos pés à cabeça, mas dá para usar essa tecnologia em todas as partes. Se você vê na pálpebra, você fica apaixonado. Meu Deus, sério. Eu fiz no meu rosto, né? Eu fiz no meu rosto, fiquei horrorosa. Depois a pele ficou linda, maravilhosa, não sei o que lá. Daí eu fiz um pulso de corticoide, que eu tive um problema no ombro, manchou todo o meu rosto. Por conta do corticoide. Meu Deus, mas já saiu. Porque... Não, é que tá bem com base, ainda tá um pouco manchado, mas deu um lifting que você não tem noção. Calma, deixa eu terminar meu corte, a gente faz. Sendo que assim, você não precisa, né? Mas só pra manutenção. Eu quero, amor. Já Não adianta. Eu e o Elton, a gente vai ter negócio até o fim da vida, não adianta. Não é? Eu já olho pro caixa forte. E doutora, quais sintomas ou alterações costumam apresentar melhor resposta a esse tratamento? Olha, principalmente as pacientes com problema no colágeno, flacidez. Hoje em dia o Mounjaro tem ganhado muita visibilidade, só que além da paciente ter uma perda muscular grande com o Mounjaro, e esse é um dos problemas dele, a paciente tem uma alimentação errada. Então, uma diminuição da quantidade de proteína. Isso leva muito à flacidez. Então, nesses casos, a gente consegue uma resposta excelente com isso, porque ele ajuda o que perdeu você conseguir contrair e a formar novo colágeno. Então, a resposta é muito boa, tanto nas pacientes jovens, quanto nas pacientes com mais idade. E como funciona a aplicação, recuperação e rotina dessa paciente após o procedimento? Tá. Se a gente falar do laser regenerativo para incontinência leve,
Demora 20 minutos, saiu do consultório, o que eu peço para ela 5 dias sem ter relação. Pode ir direto para academia, pode ir trabalhar, não tem problema nenhum. Quando a gente fala de cirurgia, eu sempre pego no pé das minhas pacientes, porque assim, parece que pelo fato de ser feita no consultório e ela ficar sem dor, não é cirurgia. Não deixa de ser cirurgia, eu mexi na anatomia, então eu preciso que ela faça o repouso. Normalmente, os primeiros 5 dias são mais complicados. Depois de 10 dias, algumas coisas eu começo a liberar. Mas eu seguro a paciente, por exemplo, a relação sexual 30 dias pós-cirúrgico, tá? E o uso de analgesia e antibiótico quando necessário, mas não são todos os casos. Mas ainda assim a gente vê que é bem mais tranquilo do que passar por uma cirurgia invasiva, né? Muito. A reclamação, eu fiz uma paciente que estava com um prolapso até grande, acho que foi hoje é sexta, foi na quarta-feira. E a queixa dela, porque todo dia eu mando mensagem perguntando como ela tá, a queixa dela é que ela não tá evacuando ainda, mas ela é constipada. Não tem dor, não tem nada. Ai, que E que ela bom. quer saber se ela pode sair final de semana. Ai, chegou Oh, sexta-feira. não, sério, ainda 10 tipos de taquicardia. Ai, meu Deus. Bom, doutora Carimã, a gente vai falar um pouquinho da ninfoplastia, que tem ganhado visibilidade, né? Ninguém falava sobre isso. Então, a ninfoplastia ainda é muito associada apenas à estética, mas existem também questões funcionais envolvidas. Em quais situações o aumento dos pequenos lábios pode gerar desconforto na paciente? Tá. Realmente, antigamente não se falava de linfoplastia e hoje as mulheres elas se olham mais, elas comparam mais e elas mandam mais nudes. Então, cada vez mais tem ganho espaço. E assim, ó, o desconforto pode ser psicológico e realmente tem pacientes que assim trazem traumas muito grandes por conta disso. E pacientes que elas têm dificuldade de usar algumas roupas, por exemplo, elas não conseguem usar calcinha fio dental, algumas não conseguem colocar calça, legging, não conseguem andar de bicicleta. Alguns tipos de exercício incomoda por conta desse excesso de pequenos lábios. Sem contar que, dependendo de como tá, até mesmo a parte do capuz, é mais difícil de higienização. Nossa, não sabia dessas. Sim. Isso tudo, né? Igual você falou, não poder usar uma roupa, isso interfere diretamente na autoestima dessa De mulher, né? maneira imensa. Tem pacientes que não têm, não aproveitam toda a relação sexual por conta disso. Deus. E quais os impactos isso pode causar na rotina, na prática de atividade física, nas relações e na autoestima? Ó, pacientes que não conseguem muitas vezes usar alguns tipos de calcinha. Elas não conseguem, por conta da calcinha que machuca, elas não conseguem aproveitar de certa maneira alguns tipos de roupa, alguns eventos. Exercício físico, bicicleta é um dos exercícios que elas mais reclamam, porque elas não conseguem fazer porque machuca. Tem paciente que tem que segurar os pequenos lábios para conseguir fazer xixi e não se mijar. Porque senão ele fecha na hora do jato urinário e a paciente acaba se sujando inteira de urina. É muito maior do que a gente pode imaginar. É muito assim, aí eu vou ser bem sincera, 20, 30% no máximo é estética. Os outros 70% é tudo funcional. É paciente que não conseguia mesmo ter qualidade de vida por conta disso. Assim, eu já imaginava que seria o contrário, né? Que era muito Muito mais mais voltado estética. para estética e não é. Não, eu tenho paciente de 70 anos que não tem mais relação sexual que foi fazer. Eu tenho foto para provar. A gente tem foto, então eu fico com as fotos do antes e depois, até mesmo para mostrar para os pacientes. Mas paciente de 70 anos, porque incomodava demais ela na roupa. Nossa. E muitas vezes paciente novinho, eu não faço antes dos 16 anos. Paciente que espera fazer 16 anos para vir fazer porque não consegue colocar um biquíni. Não coloca biquíni. Meu Deus, que dó. Que dó. Como funciona o procedimento? E quais expectativas são importantes para se alinhar antes dessa cirurgia? O procedimento é feito com anestesia local no consultório, tá? Antes de anestesiar com anestésico mesmo, seringa e agulha, a gente passa o anestésico top, porque é uma região mais delicada, para ser menos invasivo para o paciente. Dura em torno de 40 minutos a 1h30, vai depender do que vai precisar ser mexido. E as pacientes têm que ficarem cientes do seguinte, que não, elas vão sair de lá, elas já vão ver muita diferença. Mas não tem como eu criar um modelo diferente. Então, algumas coisas que tem ali, eu não vou conseguir retirar, e não vou conseguir mudar. Então, a gente consegue melhorar o que ela já tem, a gente não consegue mudar totalmente. Então, é essa parte que eu fico bem receosa em relação aos pacientes, eu deixo bem claro o que a gente consegue fazer e o que a gente não consegue fazer. Excelente. Bom, agora a gente vai para perguntas de pacientes reais que mandaram para você lá na Guia Saúde. A paciente enviou assim:
Doutora, perca urinária tem tratamento mesmo sem a cirurgia? Sim, a gente pode fazer o laser vaginal, fisioterapia pélvica, ajuda bastante. E em alguns casos, pacientes mais senhorinhas, a gente ainda pode colocar o pessário, que é para ajudar a segurar a bexiga mais alta e estabilizar essa uretra. Legal, a gente até pode falar um pouquinho sobre essa técnica. É bem legal. É como se fosse. A gente tem vários modelos, mas um deles parece um Danitz. Meio rígido, ele não é totalmente rígido. E as pacientes, muitas vezes, senhorinha que tem muito mais prolapso, não pode ir para o centro cirúrgico nem nada, ou não quer operar, como a bexiga vai saindo reto, a gente coloca para segurar no local. Segurando no local as estruturas, ele estabiliza, o paciente para de perder urina. Nossa, que legal. Normalmente quando tem rotura da face. Nossa. A paciente enviou. Laser íntimo, dói? Não. A gente tem um anestésico tópico bem potente no consultório, então a paciente, na hora do procedimento, ela não sente dor nenhuma. Então a gente tem que tomar até cuidado em relação a isso. No pós, normalmente ela tem um pouco de ardência. Mas em 99,9% das vezes as pacientes nem usam analgésico. É uma ardência suportável, bem tranquila. A outra paciente enviou. Toda mulher pode fazer laser de CO2 ginecológico? Não tem nenhuma contraindicação absoluta. A gente não pode fazer em vigência de doença sexualmente transmissível ou alguma úlcera ou mesmo um câncer. Paciente gestante, porque a gente não sabe como que isso vai acabar sendo levado para o bebê. A gente acredita que não tenha problema nenhum, mas ninguém vai arriscar. E quando a gente tem algum tipo de infecção local. Uhum. No mais, todo mundo. E a paciente enviou. Linfoplastia é apenas um procedimento estético? Não. Infelizmente, algumas mulheres sofrem não só psicologicamente com isso, elas têm queixas no dia a dia mesmo, muitas vezes não conseguindo fazer algumas coisas por conta disso. Perfeito. Bom, agora a gente vem para os mitos e verdades. Mito ou verdade? Perca urinária faz parte da idade e muitas vezes não tem solução. É um mito, a gente consegue resolver. É claro, com o envelhecimento, a paciente tem mais chance de ter esse tipo de perda, mas ela não precisa conviver com isso e nem aceitar isso. Mito ou verdade? Alterações íntimas podem impactar a qualidade de vida e autoestima. Com certeza. Algumas alterações anatômicas podem levar até dor crônica na região pélvica. Então, tem pacientes que sentem dor na região por conta de alteração anatômica. E mito ou verdade? Laser ginecológico serve apenas para estética? Isso é um mito bem grande. Hoje a gente consegue fazer 90% das coisas com laser e uma qualidade de recuperação, uma qualidade cirúrgica muito melhor. E por fim, mito ou verdade? Tratamentos minimamente invasivos podem melhorar sintomas íntimos femininos. Verdade. A gente hoje tem a medicina regenerativa ginecológica com uma resposta excelente em várias áreas e em 90% das queixas do consultório. Bom, doutora Karimã, nós chegamos ao final do nosso podcast. Foi um imenso prazer te receber aqui novamente. É sempre maravilhoso estar na sua companhia, compartilhar tanto conhecimento. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pacientes que estão nos ouvindo. Então, aquela paciente que às vezes já está passando por alguma situação de sofrimento nessa região íntima, tem vergonha, tem receio de procurar ajuda. Que mensagem você deixaria para essa paciente? Bom, primeiro eu quero agradecer que sempre conversar com você é maravilhoso e você sabe o quanto eu gosto disso. E eu quero deixar claro para as pacientes que ninguém precisa conviver com sofrimento, tanto sofrimento psicológico como com dor. Ninguém precisa ter vergonha de nada, não tem nada que seja absurdo. E se for absurdo para os outros, ninguém tem a ver nada com a sua vida, ninguém está passando o seu sofrimento. Então a gente tem que procurar ajuda, a gente não precisa aceitar desconforto e sempre conversar com um profissional que já é mais próximo de você, que com certeza, na maioria das vezes, ele vai conseguir te ajudar. Excelente! Obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. O prazer é todo meu, amor.